Atos, capítulo 23, verso 11. Você achou o texto, irmão? Fique em pé. Sei que você ficou em pé boa parte do culto até agora, mas agora você vai ficar em pé para ler o texto. É um versículo só. Você vai ficar sentado aí uns 50 minutos. Não, nem isso tudo não. De repente uns 30, né? Mas, Atos 23, 11. Achou o texto? Fique em pé. E é um texto que é muito interessante. Eu gostaria de meditar com ele, nesse texto, com os irmãos nessa noite. Pelo visto, os irmãos acharam um texto. Diz assim a palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos ler mais uma vez, todos juntos, em uma só voz? 1, 2, 3, e... Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por termos aqui o privilégio de abrir a palavra do Senhor com liberdade, ter o texto traduzido para a nossa língua portuguesa, ter, ó Deus, pessoas que se debruçam e têm se debruçado nos textos bíblicos para estudar, para trazer comentários, para trazer apontamentos, ter pastores, ó Deus, que estudam e apresentam um texto para nós, mas principalmente, temos o Espírito Santo do Senhor que ilumina corações e mentes. E isso, ó Deus, é uma bênção que é indescritível. Nós não conseguimos mensurar o quanto é precioso poder abrir a Escritura e ter o auxílio do Espírito Santo nos guiando na meditação da palavra. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que nesse momento, pela graça do Senhor, esse texto que o Senhor determinou para que fosse estudado nessa noite, nós cremos no Vox Dei, nós acreditamos, ó Deus, que essa igreja e as igrejas do Senhor, esparramadas pelo Brasil e pelo mundo, quando se reúnem de maneira fiel e que abrem a Escritura em um compromisso de um estudo fiel da Tua Palavra, nós acreditamos em Vox Dei, que o Senhor fala ao Teu povo, que é a própria voz do Redentor na vida da igreja, o dono da igreja falando com ela através de servos pequeninos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, mais uma vez, a Tua igreja reunida seja abençoada pela Tua palavra. O Senhor já falou hoje pela manhã, nos 2 cultos que tivemos, ó Deus, usou os Teus servos. E, Pai, que nessa noite o Senhor possa, ó Deus, com graça, mais uma vez, falar ao Teu povo, orientar o Teu povo, alimentar a Tua igreja, ó Deus, limpar o coração da Tua igreja daquilo que não é do Senhor, daquilo que é pernicioso, daquilo que está no oculto, ó Deus, que às vezes nós não estamos vendo, mas o Senhor, que é o dono da igreja, vê aquilo, ó Deus, que não está bom, aquilo que está corroendo, aquilo que está estragando a vida do Teu povo, e o Senhor é o dono, aquele que cuida, que pastoreia, que alimenta, que anima, que fortalece. Portanto, ó Pai, rendidos na presença do Senhor, pedimos, fala ao nosso coração. Mais ainda, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, como já foi falado aqui ao longo da liturgia, mas mais uma vez pedimos ao Senhor, perdoa-nos, ó Pai, de todo pecado, seja aquele que foi falado, foi praticado, aquele que foi pensado, sentido, purifica os nossos corações, ó Deus, e, Senhor, por graça e misericórdia, traga o nosso pensamento cativo à Tua presença. Não nos deixe distrair, ó Pai. Vivemos em um mundo de distrações, vivemos em uma sociedade multifocal, que foca em muitas coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não foca em nada, e às vezes passa um tempo como esse, ó Deus, pensando em tantas coisas que perde, ó Deus, o privilégio que é de ter um tempo de contemplação, de meditação, de aprofundamento, ó Pai, espiritual, por meio da presença real do Senhor na vida da igreja. Portanto, traga o nosso pensamento cativo à Tua presença, guia o nosso coração, nos pastoreia nessa noite. É a oração que fazemos ao Senhor humildemente, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero meditar com vocês nessa noite, meus irmãos, sobre o seguinte tema: razões imperativas para fazermos a obra do Senhor. Razões imperativas para fazermos a obra do Senhor. Esse texto é um texto muito bonito, porque em meio às trevas, a luz brilha, né? Uma luz poderosa brilha em uma época muito difícil. Aqui, esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto, como eu já disse para vocês, muito conhecido, é um texto bastante utilizado e até mesmo muito importante quando a gente estuda o ministério do apóstolo Paulo. Mas geralmente, quando a gente estuda o ministério do apóstolo Paulo, e aqui o livro de Atos vai
ter pelo menos a segunda metade do livro de Atos muito focado no ministério do apóstolo Paulo. Isso é muito evidente, isso é muito claro. E o ministério do apóstolo Paulo não foi só coisa fácil. Aliás, houveram poucas coisas fáceis e muitas coisas difíceis. Mas a reta final do ministério do apóstolo Paulo, descrito aqui por Lucas, na parte final do livro de Atos, meus irmãos, deveria ser um desafio nosso de, semestralmente, a gente parar para ler. A gente gastar um tempo estudando o que aconteceu com o apóstolo Paulo nessa reta final do ministério dele, após as suas 3 viagens missionárias, e o que está acontecendo ali na vida do apóstolo Paulo, nesse contexto que vai ali a partir do capítulo 21 até o final do livro de Atos, e é muito didático para nós. Aqui no versículo 11 do capítulo 23, nós temos aquilo que nós chamamos de uma intervenção direta de Jesus no meio de uma situação tensa que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo. E é por isso que eu falo que no meio das trevas brilha a luz do Senhor. Paulo está de viagem para Jerusalém. Na verdade, o contexto é que ele foi de viagem para Jerusalém, agora ele está indo de viagem para outro lugar para ser protegido. E o que acontece aqui, irmãos, é que há uma série de situações que começam quando o apóstolo Paulo está finalizando ali o seu ministério ali em Éfeso. Houve um avivamento poderoso ali. Paulo seguiu com algumas viagens, com algumas ações missionárias, e ele então sente no coração o desejo de voltar para Jerusalém. E quando ele faz menção de voltar para Jerusalém, o pessoal começa a falar para ele: Paulo, não vai para lá não. Não vai para Jerusalém não, Paulo. Você ir para lá, você vai ter problemas. Há uma série de informações acerca do seu ministério que chegaram lá. Os judeus estão raivosos contra você. E tem muita gente ameaçando, dizendo que vai te prender, que vai te pegar. Tem muita tensão em Jerusalém por conta da sua vida, ô Paulo. Não vai para lá. E é interessante que lá no capítulo 21 acontece uma fala que o apóstolo Paulo, até uma pessoa se ajoelha, pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra as mãos e os pés dele e fala assim: ó, se você for para Jerusalém vai acontecer isso com você. Não vai. E ele pega e fala assim: olha, Deus está conduzindo o meu coração, eu vou onde Deus me guiar. E o pessoal fica triste: Paulo, você vai para lá, vai dar problema. Paulo, então, ele resolve ir. E se você pegar o capítulo 22, o capítulo 23, você vai ter aqui algumas coisas que não são legais que acontecem com o apóstolo Paulo. Ele é acusado, ele é afrontado, ele apresenta a defesa dele, e é bonito quando ele apresenta a defesa dele, lá no capítulo 22 e no capítulo 21 também, após a prisão dele, ele apresenta a defesa dele em hebraico, depois ele apresenta a defesa dele em grego. No capítulo 22 é dito que Paulo é açoitado por causa da ira das pessoas. E aqui no capítulo 22, perdão, a partir do verso 22, e no capítulo 23, Paulo faz uma outra defesa do seu ponto de vista. Aliás, só para você entender esse contexto aqui, no capítulo 22, Paulo vai retratar novamente a conversão dele, porque ele é chamado a testemunhar do que está acontecendo com a vida dele, e ele testifica o que Deus fez, ele fala do que Jesus fez na vida dele. Aquilo provoca uma ira, uma turba violenta das pessoas contra ele, dos judeus contra ele, e Paulo foi açoitado, Paulo está preso, o que Paulo está falando, as pessoas estão ficando mais indignadas, e aqui nós então temos nesse contexto de muita tensão, de muita raiva, de dificuldades, o versículo 11, que descreve para nós que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que, porque me deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Razões imperativas para fazermos a obra de Deus. Primeira razão para a gente fazer a obra do Senhor. Lembre-se disso, meu querido irmão, a presença de Deus. A presença de Deus. O apóstolo Paulo está nessa situação de tensão, de dificuldade, de hostilidade, de incompreensão com o ministério dele, de fofoca, de mentira, e aqui o contexto, aqui, se você pega o contexto posterior aqui, a partir do verso 12, ele é muito interessante, porque o negócio está tão fora de controle, vamos dizer assim, que um grupo de judeus resolve fazer já viu jejum para a morte? Eles fazem um jejum para a morte, um grupo de 40 judeus resolve fazer um jejum seguinte: nós só vamos voltar a comer quando a gente matar o apóstolo Paulo. E aí um parente do apóstolo Paulo ouve essa notícia e fala assim: deixa eu avisar lá para os
para aqueles que prenderam o apóstolo Paulo, para não deixar ele sair nas ruas, porque se ele sair nas ruas, o pessoal vai matá-lo, vai se lançar sobre ele, e fizeram esse combinado aí. É um contexto delicado, é um contexto difícil daquele homem que havia feito tanto. E a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que a própria presença de Deus deve ser o imperativo para nós fazermos a missão. No meio dessa situação adversa, o próprio Jesus se apresenta na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Meu querido irmão, isso é uma coisa que traz muito refrigério àqueles que estão na missão e que fazem a obra do Senhor. Aquele que comissiona é aquele que acompanha os comissionados. A presença do próprio Deus vai ao lado daqueles que ele envia. O próprio Deus, o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, aparece ao lado do apóstolo Paulo no momento de desafio e dificuldade. E o próprio Jesus oferece para ele consolo, está ali no momento em que ele está sozinho, abandonado, ele oferece consolo, direção, motivação. Ali nesse momento faltaram amigos, faltam pessoas próximas. Paulo está na solidão, abandonado, perseguido, sofrendo privação, sofrendo ingratidão das pessoas, mas Jesus não falta, Jesus o acompanha, Jesus o assiste, e de maneira especial, o próprio Jesus está com ele no momento desafiador da sua vida. Sabe, meu querido irmão, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar para você como imperativo da missão. A gente faz a missão porque a gente sabe que, apesar da missão ser muito difícil, esta é uma realidade maravilhosa. O próprio Jesus vai com a gente na missão. Ele vai com a gente durante o percurso. A diferença aqui, e essa é uma diferença importante dizer aqui a nós presbiterianos, é que você, e especialmente falando aqui a presbiterianos, num culto presbiteriano, da Igreja Presbiteriana Unida, é uma igreja tradicional, histórica, nós temos um parâmetro aqui que é muito zeloso com respeito à presença de Deus, né? A gente não é dado ao sentimentalismo ou ao emocionalismo para ter um termômetro para a presença de Deus. Não é fato? Então a gente não mede a presença de Deus pelo aquele arrepio. Nossa, o pastor Alexandre falou, na hora que falou que Jesus estava, eu senti. Você sentiu aí também? Eu senti daqui. A gente não é dado a isso. Não é essa a nossa eclesiologia, não é essa a nossa teologia. A gente não afere a presença de Deus pela nossa emoção, porque a gente acredita o seguinte, que não é pelo que nós sentimos ou deixamos de sentir que é medida a presença de Deus na nossa vida. Porque você pode, inclusive, não estar sentindo nada, mas Jesus está ao seu lado, no meio dos desafios que você tem enfrentado. Você só não está sentindo, mas sentir não é termômetro para nós. Porque quando eu olho aqui para o apóstolo Paulo e vejo alguém que foi chamado pelo próprio Jesus para uma missão árdua e difícil, Jesus está ao lado dele no momento mais complexo da missão. Nós fazemos a missão, meus queridos irmãos, porque temos a certeza que o Senhor Jesus vai conosco, e isso é maravilhoso, porque não é só esse texto aqui, tem vários textos, discípulos no caminho de Emaús, quantas histórias que a gente tem do cristianismo, de um modo geral, do povo de Deus, que a gente vê a presença de Deus guiando, orientando o povo no meio das dificuldades. O próprio Senhor que nos comissionou é aquele que vai com a gente. Você pode até não estar sentindo nada, volto a frisar isso, mas isso não quer dizer que Jesus esteja, isso não quer dizer que Jesus não está com você ao longo da caminhada. Eu sempre já contei essa história aqui, né? Que o fato de ver ou de sentir, para nós não é parâmetro, falei do sentir, e também o fato de ver, isso aqui eu já contei aqui em uma outra mensagem, mas eu sempre gosto de voltar a esse tópico aqui, né? Porque às vezes nós medimos as coisas também pelo que a gente está vendo, né? E se eu estou vendo um movimento diferente, se eu estou vendo pessoas chorando, se eu estou vendo alguma coisa, opa, aí é sinal. Mas nem sempre. Ou não é isso que conta para nós. E eu sempre uso como parâmetro um amigo meu que é daltônico, né? E esse amigo meu daltônico, eu não sei se tem algum daltônico aqui, mas esse amigo meu, quando descobriu que era daltônico, ele descobriu quando ele era criança. E ele descobriu quando a professora pediu que ele desenhasse as folhas de uma árvore, e ele pintando as folhinhas da árvore de roxo, e a professora pegou e falou assim, olha, é para você, e tinha um espelho, né? Tinha uma folha da árvore na parede para ele copiar, e ele está copiando, desenhando de roxo, e a professora, não, meu filho, é para desenhar da cor ali que está no desenho da parede. E ele virou para ela e falou assim, não, professora, eu estou copiando igual o desenho da parede. Aí a professora olhou para ele, ixi, está vendo uma cor diferente. Chamou os pais, e
o diagnóstico foi dado, né? Daltonismo. Daltonismo é uma doença genética que impede que algumas pessoas vejam algum grupo determinado de cores. Esse meu amigo em especial, ele não viu verde, né? O verde, para ele, é uma cor que ele não conseguia ver essa cor, e ele vive a vida dele sem o verde, né? Mas se você chega para ele e pergunta assim: meu irmão, você acredita no verde? Você acredita que existe verde? Ele, sem nunca ter visto verde. Aliás, ele sofre por isso, porque às vezes ele é casado, né? Ele veste umas roupas lá, achando que está arrebentando, e a mulher dele pergunta assim: meu filho, você está indo aonde com essa cor? Aí ele está com a camiseta roxa, com a calça rosa choque, e ele está achando que está numa cor ali boa, mas ele não vê algumas cores, em especial verde. Mas quando você pergunta para ele: meu irmão, você nunca viu verde, você acredita no verde? Ele pega e fala assim: olha, eu nunca vi, mas pelo testemunho daqueles que viram e dizem que é muito bonito, eu acredito no verde. É uma ilustração muito simples para dizer para você que você não mede a presença de Jesus pelo que você está vendo. Você não mede a presença de Jesus na sua vida pelo que você está sentindo. Você mede a presença de Jesus, sabe de que forma? Pelas promessas dele. E ele prometeu, meu querido irmão, minha querida irmã, que ele estaria com você em todo o tempo, inclusive no meio das adversidades. A presença de Jesus vai com a gente. Glória a Deus por isso. E aqui nós temos o próprio apóstolo Paulo registrando que no momento de maior tensão, de fúria contra a vida dele, o próprio Senhor se colocou ao lado dele. A presença de Jesus é com o seu povo. É por isso que nós fazemos a missão. Jesus sempre está com a gente. É o Deus Emanuel, Deus presente em nossas vidas. Uma segunda lição, que é um motivo pelo qual nós fazemos a obra do Senhor, é o encorajamento que vem do próprio Jesus. O texto é muito fácil da gente fazer esse desdobramento, né? Porque, veja, Jesus se coloca ao lado de Paulo nesse momento de tensão, de ódio, aquele ódio que você consegue perceber, de ameaças de morte, de ira, de mentira, de solidão, de abandono, de perseguição. Eu fico imaginando a tensão desse homem, irmãos, que está nessa situação porque está fazendo o bem. Eu não sei se você já teve essa sensação de você estar fazendo uma coisa certa e, de repente, Deus permitir que você passe adversidades porque você está fazendo o que é certo. É horrível. É devastador, porque você fica se questionando: onde foi que eu errei? Por que as pessoas estão assim? Por que essa geração está assim? E Paulo, o que ele fez, inclusive nos capítulos anteriores, por 2 vezes, quando é perguntado para ele: Paulo, se defenda, a defesa dele é: por que você está ensinando o que você está ensinando, Paulo? Ele diz: eu estou ensinando porque eu era cego e Deus abriu os meus olhos. Eu estou ensinando porque eu era fariseu, eu era perseguidor, eu peguei carta com esses caras aí para prender um monte de gente, mas o próprio Jesus veio, me libertou, e eu anuncio a mensagem da salvação em Jesus. É isso que move a minha vida, é por essa graça que eu vivo. Ele fala isso 2 vezes em hebraico, e diz lá, quando ele fala em hebraico, que a multidão se silencia para ouvir o discurso de Paulo. Ele fala com ênfase sobre Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. Aquilo faz com que o ódio aumente. E às vezes, quando você está fazendo o que é certo, meu querido irmão, tem hora que dá vontade de desistir. Às vezes, quando você se dispõe a fazer o que é certo, num contexto em que está todo mundo fazendo errado, você pega e fala assim: quer saber? Estou fazendo o que é certo e estou sendo criticado, vou fazer o errado. Porque aí eu entro na onda com todo mundo. Aí não vai ter crítica, não vai ter estresse, não vai ter acusação, não vai ter problema, ninguém vai ficar olhando para mim. E vez ou outra, irmãos, o que a gente percebe da nossa geração é jovens, adolescentes, gente que vai para esses ambientes onde nós somos pressionados, tensionados, criticados. E aí, por conta da tensão, por conta da crítica, por conta da oposição, a gente começa a negociar os nossos valores. A gente começa a abrir mão. Vai abrindo mão aos pouquinhos, vai abrindo mão aqui, acolá, negocia aqui, negocia acolá, e daqui a pouco que a gente era, que era a contracultura, a contracorrenteza, nós éramos aqueles que eram contra esse fluxo que é contra Deus, daqui a pouco a gente está negociando, participando, envolvido com coisas que não glorificam a Deus, porque a gente vai se desmotivando.
E vez ou outra, irmãos, a gente se desmotiva porque, às vezes, no nosso lado, enquanto povo evangélico, que a gente vive um contexto complexo nesse sentido, a gente vê hoje em dia os cristãos vivendo uma vida que é uma vida que tem hora que se entristece com o testemunho daqueles que se dizem cristãos. Não aquilo que é o público bonito, louvor bonito, que é apresentado de maneira holográfica, né, que é aquela figura que aparece, que é... A verdadeira igreja não é essa que se reúne aqui. A verdadeira igreja é aquela que está lá no quarto, é aquela que está lá no oculto, é aquela que ninguém está vendo, é aquela do dia a dia, é aquela do trabalho, é aquela da faculdade, é aquela da conversa com os amigos, é aquela da internet, é aquela do celular, é aquela das conversas do celular. Essa é a verdadeira igreja. E nessa hora, nós muitas vezes negociamos os nossos valores. Nessa hora, nós estamos nos deixando levar muitas vezes por coisas que não agradam a Deus. Nessa hora, a gente vai se desmotivando. Nessa hora, a gente vai enfraquecendo. Nessa hora, a gente negocia e fala assim, aquele lá que é crente está fazendo, não aconteceu nada com ele, vou fazer também. Estão indo? Eu vou também. Estão indo para esses lugares? Vou também. Estão fazendo essas coisas? Vou fazer também. Esse tempo todo que eu tenho trabalhado como capelão na universidade, agora no colégio, mas 13 anos trabalhando como capelão, antes lá na Associação Educativa Evangélica em Goiás, depois aqui no Mackenzie, desde 2017, uma das coisas que a gente sempre fala que é um negócio que a gente preocupa, são os 4 primeiros meses de um menino, de uma menina cristã na universidade. Os 4 primeiros meses. Porque se nesses 4 primeiros meses esse menino não se apegar, essa menina não se apegar com gente que anda no mesmo caminho, a tendência, e tem vários motivos aí, não dá para expor isso aqui, que não é o foco da mensagem, mas a tendência é que essa pessoa negocie os seus valores, e daqui a pouco está vivendo coisas que não deveria estar vivendo como um servo, como uma serva de Deus. E como capelão, como pastor, eu já vi tantas vezes essa história triste acontecendo, que você tenta pegar para um lado, para o outro aqui nos 4 primeiros meses, que você sabe que os 4 primeiros meses são estratégicos, e aí não vai conseguindo, daqui a pouco você não vê mais. Quando você vê, você só vê notícia dos locais, das atitudes e da pessoa que desanimou. Veja bem, no meio de um momento de crise, o próprio Jesus se manifesta ao lado de Paulo e diz uma palavra para ele: coragem, não desanime. Você está sozinho, você é o único aqui, no meio dessa turba toda que está desobedecendo. Gente, olha que tristeza. Essa turba de gente aqui é de gente que conhecia a Torá, era de gente que conhecia a lei de Deus, era de gente que conhecia a tradição do povo judeu, era povo da aliança. O próprio Jesus está tendo que defender o apóstolo Paulo do povo judeu, e a defesa que Jesus faz é dizer para ele o seguinte: coragem, não abre mão dos seus princípios. Meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida adolescente, meu querido adolescente, as palavras de Jesus ecoam, e eu quero replicá-las aqui para você nessa noite. Coragem, coragem, não negocie os seus valores, não negocie a sua fé. Se você ficar sozinho na sua classe, como um único cristão da sua classe, pois fique para a glória de Deus. Tenha coragem. Se você ficar sozinho no seu trabalho, como o único que não está sonegando, que está fazendo coisa errada, o único que está vivendo a vida correta, coragem, meu irmão. Se você está sozinho ali no seu grupo de amigos, e é o único que não fala palavrão, coragem, continua firme, irmão, não negocia. Se você é a única, minha irmã, que ainda não cedeu às coisas da carne, de ter relações sexuais, coragem, minha irmã, não ceda. Não ceda. Sejamos corajosos, porque naquele tempo e naquela tensão toda em volta do apóstolo Paulo, Jesus aparece para defender um. Isso é maravilhoso. É no meio das lutas que a gente vê o Senhor aparecendo e nos motivando. Eu gosto muito dessa expressão coragem, porque ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia, né? Mas uma delas marcantes, e é marcante para todo servo, toda serva de Deus, é aquela expressão que aparece em Josué 9, seja forte e seja corajoso.
pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu lembro que eu era adolescente, quando, eu não lembro os detalhes dessa história muito ao certo, mas eu lembro desse ponto. Eu estava ali, sabe, com um coração enamorado pelas coisas de Deus, assim, meio querendo ser pastor, mas com medo de ser pastor, mas queria, mas ficava com medo, e aquele negócio aqui só no meu coração. Queria, mas com medo. Eu tinha ali uns meus 14, 15 anos, e eu estava ali na liderança ali da UPA, ali da igreja, em que eu fazia parte, e a gente estava decorando a nossa salinha lá, e eu lembro que era um almoço na igreja, e a gente tinha na igreja uma missionária muito querida, Chiquinha, e essa irmã, do nada, ela estava lá ela era da juventude, da mocidade da igreja, e eu estava lá com os meus amigos adolescentes, ela me tirou do meio dos adolescentes, falou assim, Alexandre, eu quero conversar com você. Eu fiquei assustado, o que essa irmã quer conversar comigo? E ela, com a simplicidade, na igreja presbiteriana, gente, muito séria, uma igreja séria como é a nossa, a igreja que me formou, uma igreja muito séria, mas ela me tira ali do meio dos adolescentes e me chama de canto, e ela falou assim, olha, tem uma semana que Deus está me incomodando para te dizer uma coisa, meu querido irmão. E eu falei, pode falar, minha irmã, eu não sei o que é, não, o que você quer falar? É meu adolescente, meu... E ela pegou e falou assim, olha, Josué 1:9, eu queria que ficasse marcado na sua vida Josué 1:9. E eu falei, mas o que, minha querida? Ela pegou e falou assim, olha, eu não sei, eu só estou te dizendo, Josué 1:9, Josué 1:9. Seja corajoso, seja forte e corajoso. E eu lembro que essa frasezinha dela ali, em que ela me chamou, na hora não fez sentido, mas ao longo da minha caminhada no ministério, quantas vezes o meu coração repousou em Josué 1:9, em situações adversas. No início do ministério lá em Campo Grande, em Goianésia, quando eu passei 12 anos lá, em Campinas, aqui em São Paulo, na capelania, em várias situações, o meu coração encontrava folga nesse versículo dizendo, seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Minha irmã, meu irmão, coragem, coragem. Lembra de Eliseu e Geazi, quando o exército do rei da Síria se levantou para atacar um homem de Deus, e tinha um exército violento contra ele, e Geazi fica desesperado, e Eliseu está ali tranquilão, eu fico imaginando Eliseu tranquilo, e Geazi desesperado, e Eliseu vai fazer uma oração, fala assim, calma, maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com ele, e ele faz uma oração e diz, Senhor, abre os olhos, peço-te, e aí o texto diz lá que Geazi, num piscar de olhos, viu um exército espiritual, celestial, pronto para defender um servo, uma serva de Deus. Você pode não estar vendo nada, meu querido irmão, você pode não estar vendo nada, minha querida irmã, mas tenha coragem, Deus é contigo e Ele há de proteger. Isso me leva ao meu último argumento, e o meu último argumento, olhando aqui, que diz respeito acerca das razões imperativas para fazermos a obra do Senhor, é aquilo que eu já até citei, mas agora eu quero colocar como ponto, que é o comissionamento de Deus. Tá? Em primeiro lugar, a presença de Deus, em segundo lugar, o encorajamento de Deus, e em terceiro lugar, a razão pela qual nós fazemos o que fazemos é o próprio comissionamento de Deus. Olha o que diz lá o texto. Coragem, pois no modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha o que Jesus faz com Paulo. Jesus aparece para Paulo, a presença dele é real. Paulo percebe no meio daquela tempestade a presença de Jesus. Jesus vira para ele e diz, coragem. E Jesus, então, dá uma palavra de ânimo para aquele homem que talvez estava esmorecendo diante dos desafios. Mas agora Jesus comissiona ele de maneira específica. Paulo tinha feito todo um planejamento para ir para Jerusalém, e ele, inclusive, quando foi vendo as fúrias, as ameaças, ele começa a conjecturar. E ele começa a conjecturar no seguinte aspecto, olha, se eu tiver que morrer lá, que eu morra. Se me matarem lá, ok, que assim seja, eu não vou desistir do caminho do Senhor, não. E aí ele chega, ele faz a primeira defesa, o povo fica mais nervoso, ele faz a segunda defesa, o povo fica mais nervoso ainda, a multidão faz aquele pacto lá para matar o apóstolo Paulo, a situação está tensa, ele passa pelas ruas, há tumulto nas ruas, o povo gritando para poder matar o apóstolo Paulo, tamanha a fúria, a turba contra o apóstolo Paulo. Aí vem Jesus e diz para ele assim, não é aqui que vai acabar seu ministério, não. Eu vou te levar para Roma. Fica calmo. Tenha coragem. Porque eu ainda tenho muito para fazer através da sua vida. A palavra de Jesus para Paulo é direcionada e específica, inclusive no ponto de vista micro. Ou seja, tem a missão macro,
Mas a micro, que diz respeito ao próprio apóstolo Paulo, ela é direcionada dizendo o seguinte: olha, importa que você vá para Roma e dê testemunho de mim. Você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém. Pois eu estou dizendo para você, Paulo, que você vai dar testemunho de mim em Roma. Olha que coisa interessante. O Sinédrio tinha planos, e eles achavam que tinha controle sobre a vida do apóstolo Paulo. Aqueles judeus ali que fizeram um jejum para matar Paulo, chamando ele de anátema, achavam que tinham controle sobre a vida do apóstolo Paulo. Aqueles que prenderam o apóstolo Paulo, que tinham o acorrentado, achavam que tinham controle sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas Deus tinha outros planos para a vida do apóstolo Paulo. A palavra final, meu querido irmão, ela vem sempre de Deus. Ele tem controle sobre a nossa vida. Ele nos comissionou. E importa-nos cumprir a comissão que Deus nos deu. É magnífico isso, porque se você tem a história do apóstolo Paulo inteira, você olha lá, 2 Timóteo, capítulo 4, você vai ver a frase tão repetida do apóstolo Paulo, que diz lá: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça está me reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Lá, quando ele está em Roma, e ele vai morrer decapitado, mas tem um tempo daqui de Jerusalém até Roma, em que Deus ainda tem um plano para ele executar na vida do apóstolo Paulo. Meu querido irmão, olha que magnífico isso, para você aqui nessa noite, que veio a esta igreja aqui nessa noite. Deus tem planos na sua história e na sua vida, e esses planos hão de se cumprir. Nada irá frustrar o plano de Deus para a sua vida. Creia nisso, minha irmã. Creia nisso, meu irmão. Nada irá frustrar os planos daquele que te chamou com soberana vocação, daquele que te salvou poderosamente em Jesus. Nada vai frustrar os planos de Deus. E nos planos de Deus estava usar Paulo poderosamente em prisão. Ao levar Paulo para Roma, ele vai gerar ousadia dos cristãos em Roma. Vai haver uma evangelização ali na cidade de Roma. Mas mais do que isso, Paulo, e você pega o final do livro de Atos que Lucas descreve, diz que Paulo vai pregar ali para os seus guardas, porque quando Paulo chega lá em Roma, você pega o finalzinho do livro de Atos, diz que Paulo chega, o povo está curioso, quem que é esse homem aí, que fala uma coisa diferente. E aí o Lucas começa a descrever que Paulo começa a pregar para os guardas que iam lá fazer a guarda dele. Acredita-se, meus irmãos, que provavelmente 16.000 soldados compunham a guarda chamada guarda pretoriana, que foi responsável, destacada, para fiscalizar, para proteger, para guardar o apóstolo Paulo. Provavelmente Paulo evangelizou grande parte dessa turma. Olha que coisa magnífica. Paulo está ali pensando que chegou o fim do ministério dele, e Jesus está dizendo assim para ele: cara, tem mais 16.000 que eu quero que você evangeliza, fora os outros. Ainda não acabou o que eu tenho para fazer através da sua vida. Aliás, é nesse período da prisão em Roma que provavelmente Paulo compôs algumas cartas que influenciam a vida de milhões e milhões de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, porque é em prisão que Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Quando Deus nos comissiona, ninguém frustra o plano que Deus tem para as nossas vidas. E como é bom estar falando para uma igreja num período geracional em que nós estamos chegando aí, nessa década do século, que é muito interessante, Quando você estuda os séculos, você tem a década de 20, década de 30 dos séculos, ela é sempre interessante porque é um período de pujança de ideias. E, geralmente, dessa pujança de quem nasce nesse período, ou de quem vive nesse período dos séculos, eles vão influenciar a metade do século, porque vão estar adultos nessa fase dos séculos, influenciado por gente mais velha do início do século, que vai estar ali mais experiente no meio do século, mas eles acabam influenciando o século. Geralmente, os séculos são assim. Os séculos são assim. Pode estudar os séculos para você ver, sempre tem essa característica interessante. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico falando aqui, vendo um grupo de jovens estratégicos, uma igreja estratégica, numa cidade estratégica, e eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu querido irmão, só está começando o que Deus quer fazer através da sua vida. Se entregue a Deus, porque a sua vida, a sua história pode ser muito usada pelo Senhor no restante desse século, se Ele não voltar antes.
Mas se ele não voltar antes, nós, como povo de Deus, estamos na obra que ele nos comissionou para fazer. E ela vai até o dia que ele falar que é para ir. Porque no dia que terminar, eu espero ter como o apóstolo Paulo a mesma oportunidade de dizer assim: combati o bom combate. Como é bom chegar no final de uma jornada e dizer assim: combati o bom combate. Eu completei a missão. Eu guardei a minha fé. E agora eu estou indo desfrutar do gozo eterno que o meu Deus preparou para mim e para todos aqueles que amaram Ele mais do que tudo e o amam mais que tudo. Eu quero terminar, irmãos, contando uma breve história, porque o apóstolo Paulo aqui termina sendo embaixador em cadeias, entendia que a vida dele era governada pelo céu e não pelas decisões da terra. Ele percebeu que Deus estava no controle, o próprio Deus se manifestou na vida dele. E eu queria dizer para você, querido irmão, que fique atento, Deus sempre está mostrando que Ele cuida de nós. Me permitam contar uma história particular, meus irmãos. Eu contei essa história ontem, no evento da Sinodal de Jovens, que aconteceu lá na nossa igreja, e me permitam compartilhar essa história do início do meu ministério, em que eu pude perceber a presença de Deus na minha vida e na vida da minha família. Veja bem, início de ministério, 2003, vamos voltar um pouquinho no tempo, 2003, meu primeiro ano de ministério ordenado. E quando eu fui ordenado, eu fui convidado para ser pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma igreja linda, igreja grandona, uma igreja central lá de Campo Grande, na rua Dom Aquino, meu primeiro campo, minha primeira igreja, o pastor lá da igreja me chamou para ser auxiliar dele, e eu, primeiro campo, eu tinha 22 para 23 anos, estava assim, sabe, admirado, feliz. E o primeiro culto que eu participei, eu me deparei com um lindo coral, com um lindo ministério de louvor. Eu preguei no primeiro culto que o pastor saiu de férias, me deixou tomando conta da igreja, e eu estava ali como pastor ordenado, naqueles primeiros passos, empolgadíssimo. Eu lembro que eu preguei, primeiro culto de janeiro que eu preguei lá em Atos 2, falando sobre a pregação, o discurso de Pedro, que ele fala de Jesus. Eu falei de Jesus, foi especial na minha vida. Eu estava noivo da Patrícia, e janeiro foi uma maravilha na igreja, fevereiro foi uma maravilha na igreja, eu ali auxiliar, tateando, aprendendo, primeiro campo, irmãos, aquela visão romântica, apaixonada de tudo. Saio em março, pego uma semaninha de folga para ir, porque eu estava noivo da Patrícia na época, então fui visitar a minha noiva, então, Patrícia, em Anápolis. Tinha mudado de Anápolis para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí fiquei uma semaninha lá, organizando as coisas do casamento, que seria aquele ano, né? E aí fiquei uma semaninha feliz, vi a minha noiva, voltei feliz. Quando eu voltei feliz para a igreja, sabe aquela coisa da anteninha da gente ligado? Eu voltei assim e falei assim, mas parece que tem alguma coisa diferente aqui na igreja. Tem alguma coisa diferente, não sei o que é, não. O pessoal estava meio assim, meio cabreiro, meio entristecido. Um clima não estava legal. Você sabe que a gente sabe que o clima da igreja, quando não está legal, né? A gente percebe. O clima não estava legal. E aí eu fiquei assim, falei, o que aconteceu aqui, porventura, né? E um diácono muito querido, né? Um irmão amado, me chamou de canto e falou assim, Xande, você está sabendo o que está acontecendo? Você parece que não está sabendo, né? Eu falei, não estou sabendo não, o que está acontecendo? E aí ele me conta que tinha acontecido, infelizmente, uma situação de uma denúncia que tinha vindo de uma adolescente contra, na época, o pastor titular da igreja, e aquilo tinha causado uma investigação, aquela investigação tinha sido levada para o presbitério, e agora a denúncia ia ser investigada. E a igreja estava sofrendo com aquilo. Aí eu virei e falei assim, gente, uma semana mudou tudo assim, agora virou esse problemão aí. Resumo da história, a igreja de março a novembro, ela foi batalhar com essas dores. O pastor foi disciplinado, a igreja sofreu intervenção do presbitério, a direção do presbitério passou a ser a direção da igreja, uma coisa terrível, triste. Eu participei de umas 500 reuniões de presbitério de disciplina, coisa terrível, coisa sofrida, meu primeiro ano de ministério. Só que, a partir de julho, eu comecei a pensar o seguinte, será que essa igreja vai querer que eu continue aqui ou não quer que eu continue aqui? Quer que eu continue, quer que eu não continue? E aí, eu lembro que eu comecei a perguntar para a liderança que estava com a intervenção do presbitério, perguntei para a liderança do presbitério, e eles falaram assim, Alexandre, nós não temos como resolver isso agora. Acalma, vai dar tudo certo, confia, faz o seu trabalho. E eu fazendo meu trabalho, primeiro campo, né, tentando ali apagar aqueles incêndios todos. E passou julho, passou agosto, passou setembro. Veja, e eu querendo saber da igreja uma resposta, se eles queriam que eu continuasse lá na igreja no ano de 2004.
E eles não falavam, não falavam, não falavam. Veio outubro e eu comecei a ficar mais tranquilo. Comecei a pensar comigo. Falei, gente, outubro, a igreja não vai fazer isso comigo, de falar que não vai querer ficar comigo no ano que vem. Comecei a ficar tranquilo. Só que algumas coisas ruins ainda estavam acontecendo na igreja. Eu falei assim, não, mas essa igreja aí, em outubro, não vai dispensar um pastor em outubro, né? Especialmente um pastor recém-casado. Eu tinha casado em maio, recém-casado. A igreja não vai fazer isso comigo, né? Pois bem, irmãos, não fizeram isso em outubro, fizeram em novembro. Em novembro, eu sou chamado para uma reunião, e nessa reunião é dito para mim o seguinte, mais ou menos, olha, Alexandre, a gente gosta muito de você, você é um menino bom. 11 de novembro de 2003, eu lembro da data até hoje, eu e a Patrícia. Você é um menino bom, você é um menino inteligente, você é um menino que tem futuro, mas a nossa igreja está numa crise muito violenta, e a gente quer agradecer os seus serviços. A partir do ano que vem, você não precisa vir para cá. Irmãos, para quem conhece um pouquinho do ambiente presbiteriano, de igreja, a gente sabe que um pastor, ele, na igreja, para ele procurar um novo campo, às vezes é com um ano de antecedência, quando não, pelo menos a partir de maio do ano, depois do período eleitoral, maio, junho, o pastor define a sua vida, avisa para a igreja, e ele tem pelo menos ali 6 meses para procurar um novo campo. Irmãos, dia 11 de novembro, eu tinha menos de um mês e pouquinho, e em janeiro, recém-casado, eu estaria sem campo. Eu voltei para minha casa arrasado naquele dia. Recém-ordenado, primeiro campo, todo feliz fazendo o meu trabalho. Eu lembro que eu voltei para casa e conversei com a Patrícia e chorei. Falei, o que eu fiz? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que dessa situação? A gente fez o nosso melhor aqui na igreja, a gente tentou, o que está acontecendo? Por que isso comigo, um pastor tão novo? Por que isso está acontecendo comigo, começando agora? Será que não é para eu ser pastor? Aí eu voltei a orações que eu tinha feito quando eu era seminarista, e eu falava assim, Senhor, mas eu falei para Deus que se Ele não me quisesse pastor, que Ele me tirasse antes. E comecei a conversar com Deus, e a Patrícia pegou e falou assim, meu amor, vamos fazer o seguinte, isso foi no domingo a notícia, ela pegou e falou assim, vamos fazer essa semana de oração? Nossa, vamos ter um tempo de oração nós dois? E eu lembro, irmãos, que eu morava numa casa, a primeira casa que eu morei casado, uma casinha simples, pequenininha, e eu ia a pé para a igreja, quando dispensou, falou assim, olha, você nem precisa vir aqui não, Alexandre, a gente vai fazer os acertos com você, você fica ali para procurar uma outra igreja para você, ou procurar o que der melhor para a sua vida. Foi assim. E aí, naquela semana, eu então falei com a minha esposa, falei, vamos orar então, Patrícia? Segunda-feira nós oramos, terça-feira nós oramos, na quarta-feira nós oramos, aquela manhã toda, à tarde também, e aí na quarta-feira de manhã eu resolvi, falar assim, vou mandar um e-mail para o meu presbitério de origem, vai que lá tem um campo para mim, né? Aí mandei um e-mail para o presidente do presbitério, ele respondeu imediatamente, Alexandre, a gente gosta muito de você, mas não tem campo aqui. Aí sabe aquela coisa assim, você está começando a se alegrar, e vem a notícia que é um balde de água fria. Eu falei, sigamos orando, Patrícia. Oramos na quarta o dia inteiro, oramos na quinta o dia inteiro, e aí na sexta-feira, meus irmãos, e Deus e a Patrícia são testemunhas disso aqui que eu estou falando para vocês. A gente estava orando logo pela manhã, arrumamos a mesinha do café, tomamos ali na nossa simplicidade, tomamos e fomos orar. E a gente estava orando para Deus dar direcionamento, orando pelo nosso futuro, um jovem pastor começando a caminhada cristã, pedindo para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, o que o Senhor quer da minha vida? E aí, irmãos, quando eu terminei de orar, Deus é testemunha dessa história, eu terminei de orar, o telefone toca. Não era o celular, era um telefone fixo que a gente tinha na nossa casa. Eu atendo o telefone, imediatamente após eu falar amém na oração, o telefone toca, eu atendo o telefone, e do outro lado é mais ou menos a seguinte conversa. Aí é o reverendo Alexandre, sou eu. Aqui é o presbítero Elcio de Freitas. Pois não, presbítero. Então, pastor, eu sou de Goianésia, e é o seguinte, a gente tinha um combinado com o pastor. Esse pastor, a gente fechou com ele para ser pastor nosso em 2004. E na hora que a gente foi combinar a mudança com ele, pastor, a gente teve um desentendimento. Ele queria um valor, a gente queria outro, ele bateu o pé do valor dele, a gente queria outro valor. Final da história, pastor Alexandre, ele tinha um outro convite de outro campo, resolveu abandonar a nossa igreja e ir para esse outro campo. Aí o que a gente fez, pastor Alexandre? A gente ligou para o pastor que perdeu a eleição para ele, que foi o pastor Ciro.
E aí a gente ligou para o pastor Ciro, e o pastor Ciro pegou e falou assim para a gente, pastor, olha, irmãos, eu concorri à eleição com vocês, e não fui eleito. Eu entendo que não é para eu ser pastor dessa igreja. Inclusive, eu não tenho campo, mas eu estou procurando outro campo, mas eu acho que não é para eu ser pastor dessa igreja. Mas eu conheço um amigo meu que é pastor, e ele, essa semana agora, ficou sem campo. Ele está precisando de uma igreja. Entre em contato com ele. Passou o seu número, pastor. Eu estou ligando em nome da Igreja Presbiteriana do Bairro Carrilho. O senhor gostaria de vir nos conhecer? Irmãos, eu fui para a igreja do Bairro Carrilho e fui pastor titular dessa igreja durante 12 anos da minha vida. Esses 12 anos, Deus me abençoou ministerialmente, abençoou como homem, abençoou para que o meu ministério florescesse. Está aqui um menino que eu conheço lá desse ministério, que é o Natanzinho, diácono nosso aqui na Unida. Mas o resumo do que eu quero dizer para você é, em suma, na hora do aperto, em que eu estava ali com a minha esposa, dizendo, Senhor, o que vai ser de mim e do meu futuro? Deus se revelou e disse assim, eu te comissionei, eu vou cuidar de você até o final. Meu querido irmão, não é só comigo, é com você também. Ele te chamou, Ele tem cuidado de você, especialmente aos mais jovens. Se você está esperando uma porta, Deus tem essa porta para você. É de trabalho, é de casamento, é de namoro, é de filhos. Confia no Senhor. Ele que nos comissionou, Ele haverá de cuidar de nós, até aquele glorioso dia em que a gente vai se apresentar perante Ele. Nós fazemos a obra, porque o nosso Senhor vai junto da gente. E não tem ninguém que tenha esse privilégio que nós temos. O próprio Redentor caminha conosco. E isso faz de nós o povo mais feliz da face da terra. Que Deus te abençoe, querido irmão. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus.